A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. E se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 13, que diz: Tudo, porém, que é exposto pela luz, torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Nós vamos ver Paulo, nesse capítulo 5, ele está dando continuidade, ao que ele estava falando anteriormente, no capítulo 4, sobre as instruções, sobre instruções da vida cristã. Paulo vem expondo que a santidade cristã ela vai se opor, aos costumes mundanos, aos costumes dos gentios. E nesse capítulo 5, ele continua dizendo e orientando, instruindo aqui a igreja, instruindo a cada um de nós, realmente, a estar andando de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor, que é agradável ao Senhor. No versículo de número 1 desse capítulo 5, ele diz: Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Versículo de número 2, ou melhor, versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Paulo ele vai deixar bem claro de que os filhos, assim como os filhos eles imitam o pai, ele vai deixar aqui que nós devemos ser imitadores de Deus, devemos seguir o exemplo de Deus. E por seu grande amor nos levou a sacrificar-se, a ele sacrificar-se para que pudéssemos viver. Então, que nós possamos compreender, nós devemos ser imitadores de Deus, ele diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes que não são apropriados, mas em vez disso, ações de graça. Então, Paulo, como ele orienta que como imitadores de Cristo, como imitadores de Deus, nós precisamos e não devemos estar nos deixando levar, por palavras que muitas das vezes, assuntos que muitas das vezes não vai nos dar, não vai edificar as nossas vidas. Quando ele fala de moralidade, de que não deve haver sequer menção, de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, que isso não são próprias para os santos, não são próprias para aqueles que estão na presença do Senhor. Ele disse que não deve haver conversas tolas, nem piadas indecentes, mas em vez disso, ele está dizendo que deve haver ações de graças. Ações de graças. Quando ele coloca no versículo de número 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então nós vamos observar que Paulo, ele não estava proibindo, todo e qualquer contato com os não cristãos. Jesus ele mesmo nos ensinou, que seus seguidores devem se tornar amigos dos pecadores. Isso foi um exemplo de Cristo. Mas só com o intuito de ser amigo, é a fim de conduzi-los, a Cristo Jesus. Então, na verdade, Paulo ele estava dizendo que não se deve tolerar, o estilo de vida
de pessoas que se encontram, né, que se encontram desculpadas para seu comportamento impróprio, né, e recomendam aos outros que façam o mesmo, né, quer pertença à igreja, quer não. Então, tais pessoas podem rapidamente até mesmo contaminar o corpo de Cristo e ameaçar a sua unidade. Isso, né, a unidade e o propósito. Então, quando nós observamos que no meio há um envolvimento sem propósito, né, como há um envolvimento sem propósito de, né, trazer aquela pessoa para o Senhor, da mesma forma que Jesus, ele deixou um exemplo de sentar com os pecadores, ele sentava, falava, aproveitava as oportunidades. Assim também nós devemos nos portar, né? Nem não se deixar levar pelas conversas tolas, né, para algo indecente, né, mas em todo tempo está ali dando ações de graças ao Senhor. Porque ele diz, pois vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém nos engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associe com eles. Né? Não é uma proibição de que a pessoa não deve ter vontade de maneira nenhuma. Só que nós não precisamos estar, né, em rodas onde há palavras vazias, onde há palavras de engano, né? Onde estamos ali, né, sentados juntos na roda dos escarnecedores. E isso não é aconselhável. Não devemos estar com aqueles que não querem, que com os filhos, como ele coloca, ninguém vos engane com palavra vazia, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se associem com eles. Versículo 8, Paulo está dizendo, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, né? Então, como pessoas que andam na luz, nossos atos devem refletir a fé. Devemos ter uma vida acima de qualquer censura, né, moral. E dessa forma refletir a bondade de Deus ao próximo. Então Jesus enfatizou essa verdade, né, em seu Sermão do Monte, lá em Mateus 5,15. Entender que desde o momento em que nós nos achegamos ao Senhor, né, nós mudamos a nossa maneira de viver. Certos assuntos não são para nós, certas brincadeiras não são para que nós estejamos envolvidos, certas coisas não vamos e não devemos estar, né, achando graça, porque muitas das vezes, né, muitos estão e se calem, quem cala está concordando. Quando muitas das vezes está numa roda e ali está acontecendo, falando, ou situações que vêm ocorrendo que não condiz com aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, e nós nos calamos, pode ter certeza que é uma forma de concordância. Pelo contrário, quando estivermos envolvidos em situações, nós não devemos nos associar com as pessoas, devemos pedir licença, sair com uma pessoa educada, e se tiver a oportunidade de falar do amor do Senhor Jesus. Nós vamos ver no versículo 9, porque ele diz, porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filho da luz. Versículo 9, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, que é o fruto do Espírito, justiça e verdade. E aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-na à luz. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem oculto. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Não tem nada que possa ficar escondido, né, aonde chega a luz. Aonde tem a luz, aquilo que estava oculto, aquilo que estava na escuridão, que estava nas trevas, é exposto. Quer denunciar o errado? É só fazer o certo.
quer denunciar uma construção um prédio que foi construído torto, é só você construir um reto, um no prumo, do lado, que vai ser visto que aquele prédio ele está torto. Então é só fazer o que é certo, é expor, colocar luz, porque nós viemos para isso, para colocar luz naquilo que está oculto, aquilo que está na escuridão, para que assim, né, haja um despertamento, haja um discernimento. E Paulo ele vai dizer, né, que devemos estar preocupados, não participar dessas obras infrutíferas das trevas, antes expor na luz, pois a vergonha até mencionar as coisas que eles fazem no oculto. Paulo está falando de coisas ocultas, coisas que estavam escondidas. Ele pede, ele orienta, porque vocês eram treva, agora são luz. No versículo de número 6, ele diz: ninguém vos engane com palavra vazia. Esse é um cuidado que nós precisamos ter. Porque o fruto da luz, onde é colocada a claridade, onde é colocado luz, né, ali a bondade, a justiça e a verdade é o que vai prevalecer. E Paulo ele pede no versículo 10 que devemos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E discernir o que é agradável ao Senhor não é o que é agradável a nós, está dizendo, é ao Senhor. Mesmo que isso vai nos custar, muitas das vezes, uma amizade, isso vai nos custar, muitas das vezes, ser isolado, ser anulado, dizem na internet, ser realmente não ser aceito mais naquelas rodas. Então nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E não participar de nenhuma obra infrutífera das trevas, mas expor a luz. Tem muitas coisas que, se não for colocado na claridade, se não for exposta ali, para que não é para vergonha, mas é para que haja uma libertação, para que um peso ele saia, para que algo que esteja pesado, algo que esteja muitas das vezes sufocando, angustiando, querendo raio de amargura, se não for exposto na luz, tem gente que fica doente, os ossos apodrecem, tem enfermidade na alma, tem enfermidade no corpo. Então, se alguma coisa está te impedindo, está te colocando em trevas, ou se tem algo em trevas, fora da luz, na escuridão, coloque a luz. A bondade, a justiça e a verdade. E aprenda a discernir. Peça sabedoria ao Senhor para discernir o que é agradável ao Senhor. Então não devemos participar de nada infrutífero, de obras das trevas, antes pôr na luz. Tem muitas pessoas que estão morrendo hoje. Tem muitas pessoas que estão em todas as áreas da vida. Estão se acabando porque está guardando coisas que deveria ser exposto. Deveria ser colocado na luz, na claridade. E quando você coloca e traz esse assunto para a mesa, quando você traz esse assunto para a família, quando você traz esse assunto confiando, né, de que você vai colocar ali, vai expor, e o inimigo é envergonhado. O único envergonhado é o inimigo, quando isso é colocado. Mas enquanto está aguardando, enquanto está escondendo, essa pessoa, as coisas não fluem. O ministério não flui, família não vai bem, coisa do trabalho não anda, as coisas não acontecem, porque não colocou, achando que Deus ele não conhece. Então, coloque na claridade hoje tudo que está na escuridão. E se tem alguma coisa que está na escuridão, se você é a luz, pode ter certeza, quando você chegar, você vai iluminar. Então, para denunciar o errado, faça o que é certo. Para denunciar algo que está torto, ande certo. Construa correto. Construa no prumo. Então, que nós possamos, nesse dia, ficar com essa palavra. Palavra de despertamento, mas uma palavra que gera vida. Uma palavra que pode fazer com que aquilo que esteja morto, aquilo que esteja até mesmo
se acabando, que esteja até mesmo com a forma que muitos olham e falam, não tem jeito, eu tenho certeza. Se você colocar na luz, ou se você for luz, você vai avançar. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.